Sabe quando a vida parece uma tempestade, com aqueles ventos contrários e ondas de incerteza? Pois é, hoje a gente vai mergulhar uma narrativa que fala exatamente sobre isso e, mais importante, descobrir a força que podemos encontrar quando o medo parece que vai tomar conta de tudo. Nosso ponto de partida é uma cena que, olha, talvez seja bem familiar. Os discípulos em um barco, enfrentando uma baita tempestade. Mas a grande questão é, o que essa tempestade realmente representa? Vamos descobrir juntos o profundo significado por trás das ondas e do vento que ameaçavam aquele pequeno barco. Para a gente entender a mensagem por completo, primeiro precisamos dar uma olhada no cenário. Porque nesta história o mar é muito, mas muito mais do que só água. Ele é um símbolo poderoso do caos que todo mundo, uma hora ou outra, acaba enfrentando. Lá no Evangelho de Marcos, a cena é tensa. Tenta imaginar. Logo depois da partilha dos pães, os discípulos estão sozinhos, no meio do mar, lutando com toda a força contra um vento que simplesmente não dava trégua. A noite vai avançando e o cansaço, claro, só aumenta. E aqui é que está o ponto principal para a gente entender a profundidade dessa passagem. O mar, naquele contexto, representava o caos, simbolizava aquelas forças da vida que geram pobreza, exclusão, fome. Era o grande e assustador desafio que os missionários precisavam enfrentar para levar a mensagem adiante. E o barco? Bom, o barco somos nós. É a imagem da nossa comunidade, de cada pessoa tentando atravessar esse mar que é a vida, né? Um mundo cheio de perigos e lutas. É justamente essa conexão entre a luta deles e os nossos desafios que torna essa história tão universal e sempre atual. E é bem no meio dessa luta, desse caos todo e desse medo que a história chega no seu ponto alto. Vamos ver agora como uma presença totalmente inesperada vira o jogo, transformando o desespero em espanto. Enquanto os discípulos estão lá, lutando desesperadamente, acontece uma coisa inacreditável. Uma figura se aproxima, caminhando sobre as mesmas águas caóticas que eles tanto temiam. E isso não é apenas um milagre, é uma afirmação de poder sobre as forças que os ameaçavam. E então, ele pronuncia as palavras que são o coração de toda esta narrativa. Coragem, sou eu, não tenham medo. Imagina só, no meio daquele barulho de vento e de ondas, é essa a mensagem que ecoa, dissipando o pânico e mudando absolutamente tudo para aqueles homens. Tá, mas o que realmente significa andar sobre as águas? É muito mais do que um resgate espetacular, viu? É um sinal, uma revelação poderosa sobre a verdadeira identidade de Jesus. Esse estilo de narrativa, com seus elementos sobrenaturais, é o que chamamos de teofania, que nada mais é que uma manifestação visível de Deus. O objetivo aqui não é só contar um fato impressionante, mas revelar uma verdade muito profunda sobre quem Jesus realmente é. E este é o ponto-chave. Andar sobre as águas é um sinal claríssimo da divindade de Jesus. O propósito do evangelista Marcos é mostrar que Jesus, aquele que suportou a cruz, é o Filho de Deus. Esse ato é uma declaração de sua natureza divina, a única capaz de dar coragem e dissipar qualquer medo. E aqui a gente vê um contraste bem importante. Naquele momento, os apóstolos ainda não conseguiam entender tudo. O coração deles estava meio endurecido e eles estavam dominados pelo medo. Já a gente hoje tem a perspectiva completa. Não temos desculpa para não confiar, pois conhecemos a paz que vem do Espírito Santo. Isso tudo nos leva então para a lição principal dessa história. Como é que essa narrativa antiga, cheia de simbolismo, se aplica às nossas próprias travessias hoje, em meio às tempestades do século XXI? O legal dessa história é que ela se traduz em coragem prática para o dia a dia. É sobre experimentar coisas novas sem deixar o medo paralisar, sobre ver os obstáculos não como impedimentos, mas como oportunidades para novos desafios. E acima de tudo, é sobre ser o primeiro a acreditar que a vida vai dar certo sim. No fundo, é uma poderosa mensagem de empoderamento. Ela nos lembra da força fantástica que existe dentro de cada um de nós, a inteligência e a vontade que Deus nos deu para a gente navegar nas nossas próprias tempestades com confiança e com propósito. E o caminho para construir essa confiança inabalável passa pelo conhecimento, pela reflexão. Quanto mais a gente lê e medita a Sagrada Escritura, mais conhece Jesus Cristo. E através desse conhecimento, a gente se sente mais forte, sabendo que Ele sempre virá ao nosso encontro para acalmar qualquer tempestade. Essa citação resume tudo de um jeito muito poderoso. É um lembrete bem vivo do papel central que a fé desempenha quando enfrentamos as águas turbulentas da vida. Afinal de contas, sem essa presença no barco, a quem a gente pode recorrer?
E isso nos deixa com o último pensamento para reflexão. E se a própria fé for o barco? Aquele que nos carrega seguros e firmes através de qualquer tempestade que a vida colocar no nosso caminho.